Como discutimos anteriormente, a importância de se avaliar, por exemplo, os comunicantes na busca do diagnóstico oportuno, diagnóstico precoce da hanseníase. Para se fazer isso, nós temos que buscar lesões cutâneas que nem sempre estão tão bem visíveis ao nosso exame. Então, temos que ter bastante cuidado para fazer a sua análise, a sua avaliação, a sua inspeção. E essas lesões, elas são, na maioria das vezes, negativas aos exames, tanto a baciloscopia quanto a histopatologia. Cabe lembrar que o diagnóstico é essencialmente clínico e esperar que elas se tornem positivas à baciloscopia e à histopatologia significaria retardar o diagnóstico e o seu tratamento, aumentando o risco da incapacidade. Como vocês podem ver, essas manchas hipocrômicas que são relativamente difíceis de serem vistas, tanto aqui essa lesão à esquerda, na perna, quanto essa na lateral do abdômen, mas vocês já estão vendo várias marcações indicando aqui uma hipoestesia. Então, nós vamos nesse tópico buscar caminhos e maneiras de torná-las mais visíveis. Uma das maneiras de tornar essas lesões mais visíveis é o uso das câmeras digitais. As câmeras digitais possuem um alto contraste, então quando fazemos um escaneamento com a sua utilização na pele, passando pela área suspeita, nós vamos tê-las mais definidas à máquina do que a olho nu, como vocês podem ver aqui nessa lesão, que a olho nu nós vemos muito sutilmente e se tornam mais visíveis aqui na tela da máquina fotográfica. Por que isso é importante? Porque, definida a área suspeita, aí sim nós vamos submetê-las aos exames de sensibilidade que serão abordados em outro momento. Como nesse slide, vocês observem o quanto aqui. O que eu quero aqui é demonstrar o quanto o alto contraste da máquina nos ajuda no sentido de exacerbar aquela manifestação hipocrômica, tornando a lesão mais visível. À esquerda superior, vocês estão vendo uma mácula hipocrômica numa foto sem tratamento. Enquanto à direita, quando eu ponho mais de 40% de contraste e 25% de brilho e aumentando aqui mais a nitidez dela, vocês podem ver definidamente onde se iniciam as lesões, mostrando aqui até vários pseudópodos com umas setas apontam. Definido essa área suspeita, definido essa área hipocrômica, nós podemos então fazer o teste de sensibilidade, onde essa paciente se apresentou tanto a sensibilidade táctil com monofilamento verde, quanto em vermelho, há uma anestesia à picada da agulha, ou seja, mostrando que a área é coincidentemente uma área com alteração neurológica importante. Outro exame complementar é o teste da histamina, tá? Ou seja, você tem uma solução de histamina, geralmente fosfato de histamina a 1,5%, que é aplicado uma gota sobre aquela área suspeita e numa área mais distância, dita como normal, você também pinga uma gota desse produto. Em seguida, faz-se uma leve puntura ou escarificação nesses locais para observar os sinais. O primeiro sinal é o sinal da puntura, onde você vai ter um eritema bem circunscrito, que vai aparecer de 15 a 20 segundos, presente em ambas as áreas, tanto normais quanto as áreas suspeitas. Você vai apresentar apenas, são alterações dentro da gotícula, ou seja, relacionada diretamente à puntura. O segundo sinal é o dito eritema reflexo secundário, o que atinge, essa vermelhidão atinge de 2 a 8 centímetros de diâmetro a partir da puntura. Os limites são fenestrados e eles vão começar a aparecer de 30 a 60 segundos. E que estarão ausentes esses sinais na área de lesão,
né, do acometimento pelo bacilo da hanseníase, porque houve a destruição dos filetes neurais autonômicos, não proporcionando então a vasodilatação. Tem a presença da histamina, porém ela não tem o seu nervo executor. Setas em volta da gotícula mostram um eritema bastante importante na região fora da lesão, enquanto na área suspeita vocês veem áreas ainda esbranquiçadas. O terceiro sinal é a pápula edematosa lenticular no local da puntura, que vai ocorrer de 2 a 3 minutos após, presente em ambas as áreas. Também não indicam alteração. Em resumo, o que esse teste nos mostra? Uma destruição dos filetes neurais autonômicos pelo bacilo da hanseníase e que nessas áreas suspeitas vocês não vão conseguir ver as áreas de eritema reflexo secundário, ou seja, é o segundo sinal, o mais importante e diagnóstico para essa alteração neurológica autonômica. Pode-se também utilizar-se da histamina endógena, ou seja, pela dificuldade de ter a histamina exógena, temos testes que avaliam a produção, a liberação de histamina endógena, facilmente executado pelo teste do dermografismo ou por agulhadas contínuas. Para se fazer o dermografismo, trata-se com um objeto rombo, por exemplo, o verso da tampa de uma caneta esferográfica, né, sobre uma pressão contínua, né, ou seja, traça-se uma reta da área dita dentro da normalidade, passando pela área suspeita e terminando em outra área normal, né, de sensibilidade normal. Observa-se após alguns segundos a liberação de histamina e a formação de um eritema linear. Porém, vocês vão observar na área de lesão suspeita da hanseníase que esse eritema é mais lento, vai surgir mais vagarosamente, ou às vezes ele nem vai surgir, como vocês observam nessa foto à esquerda, nessa foto A, as setas indicam os locais de interrupção coincidente às áreas hipocrômicas. Isso nos é diagnóstico para a alteração das fibras neurais autonômicas, não permitindo assim a vasodilatação e formação do eritema secundário. Nesse outro paciente, nesse outro exemplo, nós, na avaliação álgica com as agulhadas, nós já observamos que alguns pontos há o eritema, formação do eritema secundário. Porém, por exemplo, aqui, coincidente aos pontos de 0 a sensibilidade tátil e a sensibilidade álgica, não houve um eritema secundário, em contrapartida às outras áreas avaliadas com bastante eritema secundário, confirmando assim o diagnóstico de alteração autonômica vasomotora, né, consequentemente, e o diagnóstico de hanseníase, utilizando-se apenas de uma tampa de caneta, desde que se aplique corretamente o teste. Outro exame auxiliar interessante, muito simples e barato para se fazer, é o teste do iodo-amido, ou a reação de Lugol. Aplicamos homogeneamente, você deve aplicar homogeneamente a solução iodada. No caso, por exemplo, a solução de povidine, que é muito comum nas unidades básicas de saúde, com o algodão, tornando o mais homogêneo possível. Após a secagem parcial, peneira-se. Usando uma peneira comum de cozinha, vocês vão peneirar o amido, ou seja, a solução, o pó de maizena, sobre aquela área toda pintada com a povidona. A partir daí, tira-se o excesso com alguns pulinhos, né, e pede o paciente para fazer um exercício de 10 a 20 minutos. Isso você pode pedir para que ele faça no fundo da unidade. E o resultado vai se apresentar pela formação do suor e reação entre a povidona e o amido, fazendo com que onde houve suor, tudo aquilo se torne escurecido, torne tudo um azulado, um vinhoso, uma mancha mais escurecida, como vocês estão vendo aqui nessa figura. A área periférica com sudorese mais ou menos normal, e essa área onde
coincidente à mancha hipocrômica, totalmente esbranquiçado, mantendo a cor da maizena. Falando sobre os exames complementares, aqui nós temos a baciloscopia. A baciloscopia, cabe ressaltar que ela tem a sua sensibilidade aumentada quando bem coletada, ou seja, é a baciloscopia do raspado dérmico, onde nós fazemos um processo de isquemia da pele aonde será coletada. Isquemia feita, nós fazemos um pequeno corte com uma lâmina de bisturi, e com essa lâmina de bisturi nós fazemos um raspado, um atrito dentro dessa área, para fazer com que consigamos colher o máximo de bacilos que estão aderidos nos nervos distais, nos ramúsculos neurais cutâneos. E a partir daí, fazemos em movimento circular, nós colocamos esse material na lâmina de vidro. Fazemos a fixação pelo calor e enviamos para o laboratório, onde vão ser corados com a fucsina e descorado com álcool, onde os bacilos se manterão presentes, né, não descorados à solução alcoólica de ácido clorídrico. Então aqui vocês podem ver na baciloscopia a presença de bacilos, e aqui também na baciloscopia, mas já formando globias importantes. Divulgo aqui esse manual de baciloscopia na hanseníase, que está disponível pelo Ministério da Saúde, que é extremamente didático e está bastante elucidativo. Lembrando que o exame negativo não exclui o diagnóstico. O diagnóstico da hanseníase é clínico. Muitas das vezes, esperar que essa baciloscopia se torne positiva para iniciar tratamento, né? Isso é um retardo no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. Deve-se, detectar alterações neurológicas, deve já iniciar o seu tratamento. Outro exame complementar é a histopatologia. Assim como a baciloscopia, na histopatologia nós temos nos pacientes paucibacilares uma ausência, uma pura quase escassez de bacilos. Então, se não vemos bacilos ao exame histopatológico, dificilmente o patologista vai indicar fechar o diagnóstico para você. Então, a importância de fazer a interpretação buscando um infiltrado inflamatório linfocitário perineural, perivascular, perifolicular. Isso é sugestivo de hanseníase. Se isso tiver em mãos, se você tiver em mãos esse resultado, porém com uma alteração de sensibilidade já detectada nos exames já colocados, isso fecha o seu diagnóstico como hanseníase. Entretanto, em 40% dos pacientes, esse exame vai ser dado como sugestivo, ele não vai ser diagnóstico para a hanseníase. Por outro lado, 60% vocês vão ter encontro de bacilos no exame histopatológico e as alterações, estiócitos vaporizados, mostrando às vezes globias. Isso é sem dúvida nenhuma já um diagnóstico de hanseníase. Porém, volto a repetir, se o exame for negativo, não dispensem todos os seus achados clínicos, porque a clínica é soberana para o diagnóstico da hanseníase. Por fim, em relação aos exames complementares e auxiliares para o diagnóstico da hanseníase, é o que oferecemos até o momento. Obrigado.